Imagine um tempo em que não havia reis, presidentes ou qualquer tipo de liderança central. Uma época em que cada pessoa fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Este é o cenário de nossa história. Uma sociedade mergulhada em caos e incerteza, onde a ausência de uma autoridade coletiva levou a decisões individuais que mudariam o curso de suas vidas para sempre. Nessa terra desordenada, a responsabilidade não era apenas uma questão de escolha pessoal, mas uma necessidade vital para a sobrevivência e harmonia social. Sem um líder para guiar o povo, cada um tinha que decidir por si mesmo o que era certo ou errado, e as consequências dessas escolhas frequentemente se espalhavam como ondas em um lago tranquilo, afetando a todos ao redor. Antes de mergulharmos nessa narrativa intensa e muitas vezes perturbadora, é importante que você saiba: os eventos que vamos explorar não são para os fracos de coração. Esta história contém momentos de violência e desespero que podem evocar memórias difíceis para alguns. No entanto, é através dessas passagens sombrias que emergem lições poderosas sobre a natureza humana e a importância de responsabilidade e compaixão. Prepare-se para uma jornada que não apenas desafiará suas emoções, mas também oferecerá uma oportunidade de reflexão profunda sobre as escolhas que fazemos e suas repercussões. As lições extraídas dessa narrativa são atemporais e universais, ressoando em nossas vidas cotidianas de maneiras que talvez não esperemos. O levita e sua concubina. A viagem, em meio ao cenário desordenado de uma terra sem rei, encontramos a figura de um levita, um homem de fé e tradição, que vivia nas colinas remotas de Efraim. Sua vida, marcada pela rotina e devoção, tomou um rumo inesperado quando sua concubina, uma mulher de beleza e espírito indomável, decidiu deixá-lo para retornar à casa de seu pai, em Belém de Judá. A decisão dela de partir não foi apenas um golpe pessoal, mas também um reflexo das complexas relações interpessoais e da fragilidade dos laços humanos em tempos de incerteza. Durante 4 longos meses, o levita ponderou sobre sua situação, até que finalmente decidiu que precisava trazê-la de volta. Assim, começou sua jornada ao sul, uma viagem que não apenas cruzaria territórios físicos, mas também emocionais e morais. A estrada era longa e cheia de desafios, mas o desejo de reconciliação e a esperança de restaurar sua vida familiar impulsionavam o levita a seguir em frente. Ao chegar à casa do pai da concubina, foi recebido com uma hospitalidade calorosa, uma tradição profundamente enraizada na cultura daquela época. O pai, desejoso de prolongar a estadia do levita, ofereceu-lhe abrigo e alimento, adiando repetidamente sua partida com promessas de mais um dia de descanso e celebração. Durante esses dias de hesitação, a dinâmica entre o levita, sua concubina e o pai dela revelou-se complexa. Havia uma tensão latente, uma dança cuidadosa entre orgulho, arrependimento e desejo de redenção. O levita, embora grato pela hospitalidade, sentia a urgência de retornar ao seu lar, de restaurar a ordem em sua vida. Finalmente, após dias de adiamentos, o levita decidiu que era hora de partir. Com sua concubina ao seu lado, ele iniciou a viagem de volta para o norte, sem saber que essa decisão marcaria o início de eventos que mudariam suas vidas para sempre. A hospitalidade negada. Enquanto o levita e sua concubina seguiam pela estrada em direção ao norte, o sol começava a se pôr, tingindo o horizonte com tons de laranja e vermelho. A jornada era longa e cansativa, e eles sabiam que precisavam encontrar um lugar para descansar antes que a escuridão os envolvesse completamente. Ao se aproximarem da cidade de Jebus, o servo do levita sugeriu que parassem ali para passar a noite. No entanto, o levita hesitou, preferindo seguir até uma cidade habitada por seus próprios compatriotas, onde esperava encontrar a hospitalidade que era um pilar da cultura israelita. Com essa esperança em mente,
Eles continuaram até Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. Ao chegarem, a noite já havia caído, e eles se viram em uma praça pública, esperando que alguém lhes oferecesse abrigo. Estranhamente, as portas permaneceram fechadas, e ninguém se aproximou para recebê-los. A sensação de rejeição pairava no ar, um lembrete sombrio de que a hospitalidade, outrora uma virtude sagrada, estava se perdendo em tempos de desordem. Foi então que um velho, retornando do campo, os avistou e se aproximou. Com um olhar de compaixão, ele perguntou por que estavam ali, ainda sem abrigo. Ao ouvir sua história, o velho prontamente os convidou para sua casa, oferecendo não apenas um teto, mas também calor humano e compreensão. Ele insistiu que não precisavam se preocupar com suprimentos, pois ele cuidaria de tudo. A chegada à casa do velho trouxe um alívio momentâneo ao levita e sua concubina. No entanto, a aparente segurança de seu refúgio seria breve, pois a verdadeira provação da noite ainda estava por vir. A bondade do velho contrastava fortemente com o ambiente hostil da cidade, um prenúncio de que a hospitalidade negada não era apenas uma falha social, mas um sintoma de algo mais profundo e perturbador. A noite de horror. O cerco à casa. A noite, que começara com um vislumbre de esperança, logo se transformaria em um pesadelo inimaginável. Enquanto o levita, sua concubina e o velho se acomodavam para desfrutar de uma refeição simples, sons perturbadores começaram a ecoar do lado de fora. Um grupo de homens da cidade, conhecidos por sua maldade, cercou a casa, batendo violentamente na porta e exigindo que o levita fosse entregue a eles. O velho, tomado por um senso de dever e proteção, saiu para confrontá-los. Ele implorou aos homens que não cometessem tal atrocidade contra seu hóspede, um apelo desesperado à honra e à decência que outrora uniam seu povo. Ofereceu, em um gesto de desespero, sua própria filha e a concubina do levita, na esperança de apaziguar a fúria dos homens e preservar a santidade de sua hospitalidade. A situação era tensa, e o ar estava carregado de medo e incerteza. O levita, diante da ameaça iminente, sentia a pressão de uma escolha impossível. O velho, por mais que tentasse, não conseguia conter a turba enfurecida, e a atmosfera estava impregnada de um presságio sombrio, como se a própria cidade estivesse à beira de um abismo moral. A tragédia da concubina. Com a recusa dos homens em ouvir a razão, o levita, em um ato desesperado e trágico, entregou sua concubina à multidão. O horror que se seguiu foi indescritível. A noite, que deveria ser um momento de repouso e segurança, transformou-se em um cenário de brutalidade e desumanidade. Os homens a violentaram sem piedade, e o silêncio cúmplice da cidade ecoava como um grito ensurdecedor de injustiça. Ao amanhecer, a concubina, exausta e quebrada, conseguiu retornar à porta da casa, onde caiu, sem forças. Quando o levita saiu, encontrou-a ali, sem vida, suas mãos estendidas em um gesto final de súplica e desespero. A visão de sua companheira, tão cruelmente tratada, marcou o levita de uma forma que palavras não poderiam descrever. As consequências imediatas eram claras. Uma vida fora perdida de maneira horrível, e a sombra do que havia acontecido pairava sobre todos os envolvidos. A tragédia daquela noite não era apenas um reflexo da falha de indivíduos, mas de uma sociedade inteira que, sem liderança e responsabilidade, havia perdido seu caminho. As consequências da indignação. O ato chocante. A manhã seguinte trouxe não apenas a luz do dia, mas também a revelação de um ato de desespero e indignação que ecoaria por toda a terra de Israel. O levita, tomado por uma dor insuportável e um desejo ardente de justiça, tomou uma decisão que chocaria a nação. Ele cortou o corpo de sua concubina em 12 partes e enviou cada uma delas às tribos de Israel, acompanhada de uma mensagem que detalhava a atrocidade cometida em Gibeá. Essa ação,
tão macabra quanto simbólica, foi um grito por justiça, um apelo desesperado para despertar a consciência de uma nação adormecida. As tribos, ao receberem as partes do corpo, foram tomadas por uma mistura de horror e fúria. Nunca antes algo tão terrível havia sido visto ou ouvido, desde que os israelitas haviam deixado o Egito. A mensagem era clara. O pecado de Gibeá não poderia ser ignorado, e a justiça precisava ser feita. A reação das tribos foi imediata. Líderes de todas as partes de Israel reuniram-se em assembleia, determinados a punir a tribo de Benjamim, a qual pertenciam os perpetradores do crime. O ato do levita, por mais extremo que fosse, havia conseguido unir um povo fragmentado em torno de uma causa comum: restaurar a honra e a justiça em sua terra. A Guerra Civil. O clamor por justiça rapidamente se transformou em um chamado às armas, e as tribos de Israel se prepararam para confrontar seus próprios irmãos na tribo de Benjamim. O que começou como um ato de indignação se transformou em uma guerra civil, um conflito que traria ainda mais dor e destruição a uma terra já marcada pela violência. As batalhas que se seguiram foram ferozes e impiedosas. Milhares de vidas foram perdidas, e o solo de Israel foi manchado pelo sangue de seus próprios filhos. O impacto emocional desse conflito foi profundo, não apenas para aqueles que lutaram, mas também para as famílias que perderam entes queridos e para uma nação que se via dividida e enfraquecida. No final, apenas 600 homens da tribo de Benjamim sobreviveram, e a ameaça de extinção pairava sobre eles. As outras tribos, embora vitoriosas, sentiam o peso de suas ações e a tristeza de ter lutado contra seus próprios irmãos. O custo da guerra era alto e as cicatrizes deixadas por ela levariam gerações para cicatrizar. Lições e reflexões. A falta de responsabilidade. A ausência de uma liderança central em Israel havia criado um vazio perigoso, onde a responsabilidade coletiva se desintegrava em ações individuais de egoísmo e descaso. A tragédia em Gibeá e a subsequente guerra civil foram sintomas de uma sociedade que havia perdido seu senso de responsabilidade mútua. Sem um rei para guiar as pessoas, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, frequentemente com consequências devastadoras. Essa falta de responsabilidade coletiva levou a decisões que não apenas afetaram indivíduos, mas também desestabilizaram toda a nação. A história nos lembra da importância de ter estruturas sociais e políticas que incentivem a responsabilidade e a prestação de contas, não apenas para líderes, mas para todos os membros da sociedade. Quando ninguém é responsável, todos sofrem as consequências. O valor da vida humana. A narrativa de Gibeá destaca de forma dolorosa o tratamento desigual entre homens e mulheres naquela sociedade. A disposição do velho de oferecer sua filha e a concubina do levita em troca da segurança do hóspede masculino revela uma mentalidade que desvalorizava a vida e a dignidade feminina. Essa visão distorcida do valor humano é um lembrete poderoso da necessidade de reconhecer e respeitar o valor intrínseco de cada ser humano, independentemente de gênero. A história nos desafia a refletir sobre como tratamos uns aos outros e a importância de ver cada pessoa como portadora da imagem de Deus, digna de respeito e proteção. É um chamado para examinar nossos próprios preconceitos e garantir que nossas ações reflitam a dignidade que cada vida merece. O perigo do afastamento espiritual. A história de Israel durante o período dos juízes é uma narrativa de afastamento gradual dos valores espirituais que deveriam ter guiado a nação. À medida que o povo se distanciava de Deus, tornava-se mais vulnerável a decisões destrutivas e comportamentos imorais. O caos e a violência que se seguiram foram consequências naturais desse afastamento. Essa parte da narrativa serve como um alerta sobre a importância de manter uma conexão próxima
com princípios morais e espirituais. Quando nos afastamos de nossos valores fundamentais, corremos o risco de nos perdermos em um ciclo de decisões que podem nos levar a lugares que nunca imaginamos. A história nos convida a refletir sobre nossa própria vida espiritual e a importância de permanecer ancorados em nossos valores. A redenção possível. Apesar da escuridão que permeia a narrativa, há uma luz de esperança que brilha na possibilidade de redenção e reconstrução. A tribo de Benjamim, quase dizimada pela guerra civil, encontrou uma forma de se reerguer. As outras tribos, movidas por um senso de compaixão tardia, buscaram maneiras de assegurar a continuidade de seus irmãos benjamitas, reconhecendo que uma solução precisava ser encontrada para evitar a extinção de uma parte do povo de Israel. Essa busca por redenção nos lembra que, mesmo após as decisões mais devastadoras, há sempre a possibilidade de recomeço. A história nos encoraja a considerar as consequências de nossas ações, mas também nos oferece a esperança de que, com arrependimento e esforço conjunto, podemos reconstruir e encontrar caminhos para a reconciliação e a paz. As lições extraídas dessa narrativa são profundas e atemporais. Elas nos ensinam sobre a importância da responsabilidade, do respeito à vida humana e da necessidade de mantermos nossos princípios espirituais em tempos de incerteza. A história de um povo sem rei é um reflexo de como a ausência de liderança e valores pode levar ao caos, mas também de como a união e a busca por justiça podem pavimentar o caminho para a redenção. Ao refletirmos sobre essa história, somos convidados a olhar para nossas próprias vidas e escolhas. Que possamos aprender com os erros do passado e nos esforçar para construir um futuro mais justo e compassivo, onde cada vida seja valorizada e cada decisão seja tomada com responsabilidade e amor. Agradeço a você, leitor, por ter embarcado nesta jornada comigo. Espero que as reflexões e lições compartilhadas aqui tenham ressoado em seu coração e mente. Que possamos continuar a discutir e explorar esses temas em nossas vidas diárias, buscando sempre o melhor para nós mesmos e para aqueles ao nosso redor. Até a próxima, e que Deus te abençoe.